Palavra do Senhor em o Evangelho de João, capítulo 17. Versículo, hoje estaremos falando no versículo 2. Evangelho de João, capítulo 17. A oração sacerdotal, hoje no versículo 2. Falei semana passada, domingo passado, comecei a falar sobre a vida. Jesus Cristo enfrentou a dor da morte. Este Jesus Cristo que tem autoridade e poder sobre a vida. Hoje, em João 17, versículo 2 e versículo 6, estarei falando sobre eleitos para a eternidade com Deus. Eleitos para a eternidade com Deus. Então, João 17, versículo 2 e versículo 6, diz a palavra de Deus. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. A tua palavra. Queridos, querer um Deus é muito simples. E, na verdade, é muito mais simples. Querer um Deus é muito mais simples do querer de Deus. Todos nós podemos querer um Deus, construir nosso Deus, ter nossa ideia sobre Deus e assim por diante. Mas ser querido por Ele, ser da sua vontade, do seu querer, acreditar que Deus quis você, Deus quer você, acreditar nisto não é tão simples assim. Não é tão simples assim. O desejo do homem por ser servido por alguma divindade, por algum tipo de Deus, é muito presente a esta humanidade desde sempre. Desde que mundo é mundo, desde que homem é homem. Mas isto é insignificante diante do querer de Deus à vida do homem. Muito insignificante. Porque vai além do que eu posso imaginar sobre Deus, vai além do que eu posso imaginar sobre divindade, vai além do que eu posso construir na minha ideia de imagem a Deus. E assim, de quantos deuses poderíamos servir diante deste querer? E quando falo de querer deuses para si, eu quero abrir um leque e dizer não apenas deuses divinos em si, mas deuses finitos. Família, esposa, filhos, dinheiro, trabalho, liberdade, libertinagem. Então, queridos, querer deuses é muito fácil quando eu digo simples. Mas quando lemos o texto, na leitura do texto, podemos entender que
foi concedido por Cristo o poder sobre a vida. O poder sobre a vida. Foi dado a Cristo o direito sobre o viver. Dar vida ao homem. Resgatar o homem da morte. E o texto também nos ensina que este mesmo Cristo, que a ele foi dado este direito, é o Cristo que possui o tornar o homem parte de sua própria vida. Ele não teria condições, ele não poderia fazer isto se não fosse por força sua, concedido por Deus. Ele não teria. Ele não teria. Se ele simplesmente fosse um homem, se ele simplesmente fosse uma mulher, se ele apenas fizesse parte de uma igreja, ou de uma comunidade, ou de uma tradição religiosa, e quando digo isso não me refiro só à igreja cristã, quero resgatar essas tradições desde muitos séculos, muito até, poderíamos dizer, da existência deste homem, porque a própria Eva quis ser igual a Deus, ela desejou conhecer como Deus conhecia sobre o bem e o mal. Atiçou a mente de Eva a fala do diabo, de Satanás, melhor dizendo, em que seria ela ou eles conhecedores como Deus do bem e do mal. Então, o querer ser Deus implica em construir para si um mundo finito à sua própria imagem, diferentemente do que Deus quis para o homem. Diferentemente do que Deus quis para o homem. Quando lemos o texto, entendemos que Deus eternizou, tornou eterno os eleitos, por força da doação da vida em Cristo Jesus. Deus abriu espaço, Deus construiu a possibilidade, deu a oportunidade ao homem, o direito ao homem de ser eterno na pessoa de Jesus Cristo. Nós não somos eternos na figura da igreja. Não é a igreja que torna o homem eterno. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja católica, não é a igreja batista, não é o pastor, o padre, o reverendíssimo, o papa. Não somos nós, homens, que podemos dizer és santo. Mas Deus, na pessoa de Jesus. Oh, aleluia. Então, nós somos eleitos em Cristo para a eternidade. E quando dizemos que fomos eleitos em Cristo para a eternidade, quando digo que a eternidade hoje faz parte do homem, é oferecida a este homem na pessoa de Jesus, mas a este homem eleito, digo, e aí podemos aprender com o texto, nessa noite, que Deus elegeu homens porque Ele simplesmente quis. E, evidentemente, quando digo homens, eu digo homens e mulheres. Agora, por exemplo, poderíamos dizer mulheres e homens, que temos um número bem maior de mulher, ou de mulheres. Então, quando Deus elegeu mulheres e homens, Ele elegeu porque Ele quis.
para ser eterno. Quando penso nesse texto, eu também poderia dizer e afirmar que a eternidade com Deus é possível porque Jesus, só por isto, Jesus inseriu, doou, presenteou vida a esses eleitos. Mas a questão está ser eleito. E não adianta eu defender uma ideia de liberdade numa vontade própria minha de escolher ou não, quando tudo diz, tudo indica, tudo mostra que é preciso ser eleito. E eu acredito que, aliás, devo ter falado já talvez aí 10, 15 mensagens desde que estou aqui, talvez até mais, sobre a questão da eleição. E não me cansarei nunca de falar da eleição. Porque você é presbiteriano, Ricardo? Não. Porque a Bíblia diz sobre eleição. Porque a Bíblia ensina sobre eleição. E não podemos negar. Então, queridos, dizer que Deus quis os eleitos para a eternidade é dizer que cada um de vocês... Mas será que eu sou um eleito? Se não fôssemos um eleito, não ficaríamos tão incomodados em querer o melhor de Deus a nós. Mas o que vai me garantir esta eleição? E aí vem o que diz a palavra de Deus. O texto diz, no versículo, ele, Jesus, concedeu a vida eterna a todos os que foram dados por Deus a ele. Vida eterna. Poderíamos construir mundos ao nosso redor, de nós e ao nosso redor. Poderíamos adquirir fortunas incalculáveis, ou sermos felizes, de uma felicidade graciosa, grandiosa, mas ainda assim, não seria suficiente para todos nós se não obtivéssemos a salvação. Se não tivéssemos de Deus, ou conseguíssemos de Deus, ou recebêssemos de Deus em Cristo Jesus a eternidade. Eu assisti um filme uma certa vez chamado Júpiter. Interessante o filme. Muito interessante. Uma ficção científica. Eu gosto muito de assistir ficção científica quando tenho tempo. Geralmente, quando chego com a minha esposa, 9h30, 10 horas da noite, é a hora que eu consigo sentar, tomar uma sopa e assistir um filme. Júpiter era uma jovem da Terra, e a Terra era apenas uma espécie de plantio de... Oi? Um curral. Se tu assistiu, né? Literalmente um curral. Seria isto. Onde outros planetas também assim eram, e aqueles seres humanos eram plantados, e em um determinado ponto, quando chegasse numa colheita, talvez um plantio fosse melhor, chegasse numa colheita, vinham indivíduos que trabalhavam para aqueles deuses e colhiam as almas, o fôlego da vida daqueles seres, e eram vendidos em um determinado mercado, para que estes deuses
e deusas se tornassem eternos. Interessante o filme. Todos nós assistimos Super-Homem. Interessante. Parem para observar o que significa Super-Homem. É uma figura tipo de Cristo, Salvador, enviada pelo Pai e que se comunica com Ele, e etc, e que tem uma missão: salvar a humanidade. E aí poderíamos citar alguns outros filmes que têm esse mesmo caminho. É interessante como a mente humana consegue construir uma ideia em seu desejo de ter deuses ou de ser deuses, mas não consegue entender o que significa ser eterno como ser humano. O que precisa acontecer para que este ser humano seja eterno. Viver a eternidade com Deus exige que o homem seja um eleito. O texto é claro em dizer que foi concedido. E quando paramos para pensar nesta palavra, neste termo concedido, vamos entender que houve uma concessão, que Deus permitiu, deu o direito deste homem ser eterno. O texto está dizendo isto no Evangelho de João 17, versículo 2. Quando Deus, em Cristo Jesus, concede ao homem esta eternidade, Ele está dizendo, quando vamos aos originais, que olha, Deus permitiu que por meio de Cristo Jesus pudéssemos obter a eternidade. E somente por Cristo Jesus podemos ser eternos. Quando ele fala de conceder, ele também está dizendo uma outra coisa. Não somente a concessão, mas também um favor. É interessante. E aí fui ao nosso dicionário e procurei entender essa questão do que é esse favor. E quando ele se refere a este favor, biblicamente, ele está dizendo que é dado por esse favor de Deus, na pessoa de Cristo, é dado a vida eterna sem nenhuma obrigação de Deus. Interessante. É isso que ele está dizendo. Olha, em Cristo Jesus eu vou permitir que Van seja eleita para a eternidade. Agora, eu farei isto, vou permitir isto, mas sem nenhuma obrigação. Não é porque eu simplesmente gostei de Van. Não é simplesmente porque eu gostei de Luciano, ou de Valberto, ou de vocês. Mas porque eu estou prestando este favor. Eu quero isso para vocês. Eu quero que Maria seja eterna. Ricardo não merece, mas eu quero que você seja eterno agora em Cristo. Em Cristo. Que coisa legal. Que coisa legal. É algo, por isso que diz, dado de graça. Graça. Que coisa boa. No Evangelho de João, ainda no capítulo 15, versículo 16, para contribuir com a ideia sobre esta eleitos para a eternidade, lemos que Jesus Cristo falando aos discípulos: olha, não me escolhestes vós a mim. Mas será que, eu pensei, será que ele estava falando apenas, não me escolheste vós a mim, apenas aos discípulos, para que fossem apóstolos? Não é essa a ideia, porque ele completa dizendo assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Não esqueçam, não foram vocês que decidiram.
Quando você decidiu vir aqui hoje, ou em qualquer outro lugar, e dizer assim a Deus: Deus, eu quero você como Deus, eu quero o Senhor como Deus. Eu não quero nenhuma outra pessoa, eu não quero nenhuma outra coisa que tenha tanto valor para a minha vida como o Senhor tem. Porque o Senhor é Deus e eu quero o Senhor como Deus na minha vida. Quando você tomou essa decisão de dizer isto aconteceu porque Ele escolheu que você fizesse. Como eu posso saber, pastor, se eu sou uma escolhida ou um escolhido para a eternidade? Porque você tomou essa decisão de dizer para Ele: Deus, Tu é Deus para mim. Deus, Tu é Deus para mim. Você poderia ter dito para a igreja, talvez. Eu falei agora há pouco do Papa. Você poderia estar dizendo isso para o Papa. Você poderia estar dizendo isso para Maria, para Calvino, para Armínio, para Paulo, para Ricardo, para Sebastião, Josefino, Antônio, não sei. Para o teu dinheiro, para a tua liberdade, para a tua vontade. Você poderia estar dizendo isso, mas não. Você está dizendo para Deus. É o Senhor que é o meu Deus. E você está dizendo isto porque você foi escolhido para isto. Você foi escolhido para seguir. Você foi escolhido para ser adorador, adoradora. Então, como saber? É o que você é. Nessa tua decisão, aí você vai saber. De fato, eu sou um escolhido. Eu vos escolhi a vós. Ou seja, Cristo está dizendo assim: eu selecionei. Porque quando vamos à origem, eu selecionei. Literalmente é isso, irmãos. Eu selecionei entre tantos o que eu queria. Você. Você. Mas por que eu? Deixa para perguntar quando chegar lá no céu. Eu não tenho essa capacidade de te dizer por quê. Apenas eu tenho essa capacidade de dizer: olha, se você acredita, é porque você é um escolhido. Se você confia, é porque você foi um escolhido. Porque você foi eleito para isto. E não simplesmente porque tomou uma decisão. Porque podemos tomar decisões diversas. E temos a aparente capacidade de fazê-la. Mas para Deus, você o escolheu porque Ele te escolheu. Oh, glória. Eu perguntaria assim: bom, então Ele não quis todos? A Bíblia é bem clara quando diz assim, em Provérbios 16:4. Eu sei que é muito pesado, mas ele diz isto: olha, o Senhor faz tudo com um propósito. Legal. Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito. Legal. Mas aí ele diz assim também: até os ímpios para o dia do castigo. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não quero ser castigado. Eu não sei vocês, mas eu acredito sinceramente que o lago de fogo não me pertence. Eu não quero isso para mim. Eu não quero viver eternamente, ou a eternidade, distante de Deus. Eu tomei uma decisão, mas eu tomei porque fui escolhido para isto. Por isto que eu decidi. Porque Ele tornou você um escolhido. Por isso que você decidiu. Seleção, irmãos. Deus selecionou com propósito. Não foi simplesmente chegar: ei, eu te quero. Não. Ele selecionou com propósito. Eu quero você, Socorro. Não esqueça isto. Eu quero você, Jaqueline.
Não esqueça isso. Propósito. Há um propósito de Deus, a minha, a tua, a nossa vida. E por força deste propósito, Ele quer você. Aleluias. Vemos assim em Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Olha, presta atenção. Dos que foram chamados de acordo com o propósito dessas pessoas. É assim que está dizendo o texto? Não. Dos que foram chamados de acordo com o propósito dele. Então, quando ele te chamou porque ele tem um propósito na tua vida. Não brinca com Deus, porque Deus não é alguma coisa de tapa-buraco. Eu estou aqui, não estou mais. Eu estou com Deus, não estou mais. Eu sigo, não sigo mais. Eu quero, não quero mais. Eu vou, eu não vou mais. Para com isto. Deixa de ser. Vamos deixar de ser bobo. Ou nós somos ou não somos. E eu sou este que olha para Deus como Deus. Porque eu acredito no propósito de Deus, William, para a tua vida. Então, por isso que você segue a Ele. Monteiro, João, Lima. Hoje eu estou de boa, hoje eu vou servir. Tá legal, tá dando certo. Estou bem. Eu brinquei hoje com uma coisa séria pela manhã. E Bia disse assim para Cidi: olha, descruza os braços. Deus não nos escolheu para estarmos de braços cruzados, para sermos apenas mais um. Se é assim, irmão, se você quer descansar, como chamado de Deus, Danilo, Madison, diz assim para o Senhor: Senhor, eu estou cansado, eu quero descansar. Eu quero viver como um príncipe. Eu quero viver numa boa nos céus. Senhor, cancela meu CPF. Assim mesmo, viu? Cancela meu CPF. Bem rápido. Disse Madison. Bem rápido assim, ó. Bem rápido, que eu nem sinta, tá, Cid? Cancela meu CPF. A pessoa pregando aqui, e aí, Senhor, cancelou meu CPF. Pum, caí duro aqui. Oxe! Vocês que cuidem do enterro. Eu vou para Jesus. Coisa boa. Mas eu acredito que eu fui eleito e chamado por um propósito. Ora, se existe um propósito, eu tenho ainda que fazer muita coisa para Ele. Com Ele. Tá, irmãos? É assim. É desse jeito. Então, queridos, fomos chamados de acordo com o seu propósito. Desculpa. O meu propósito não é só ficar, certo, tá. Suelen chegou, cavou, está tomando conta do coral. E que coisa boa, né? Vocês vão ver, domingo vai ser bênção. Tá, glória de Deus. Já pensou se fosse, estou aqui, ninguém me conhece, eu estou chegando agora, deixa eu passar depois de 1 ano, 2 anos, quem sabe? Vou ficar aqui descansando, já fiz muita coisa. Tive Covid, tenho problemas, alguns agravos que vieram. Deixa eu aqui quietinha. Cuidar dos meus filhos. Não. Sabe? Eu acho interessante, a auxiliadora. Ela fica... Cadê ela? Não estou vendo, não. Foi arrebatada? Já está com as crianças. Ela estava inquieta porque não podia hoje estar no louvor, porque estava ajeitando aqui o templo e algumas coisas. E, sabe, irmãos, chamados de acordo com o seu propósito. Mas qual o propósito de Deus na minha vida? Valberto pode perguntar. Eu não sei não, Val. Mas começa a cavar. Busca.
Não cruza os braços não, Paulo. O tempo passa rápido. Passa rápido. E ninguém que está do meu lado, que tenha porventura feito alguma coisa de agravo à minha vida, ninguém que porventura tenha feito alguma coisa de tão interessante, de gosto, de prazer, me oferecido ou bebida, ou drogas, ou sexo, ou alguma outra coisa, ninguém tem esse direito. Ninguém que foi injusto, que não está sendo suficiente, satisfatório, sei lá, ninguém tem esse direito de me tirar o direito de dizer, ô Senhor, tu me escolheste no teu propósito, estou aqui, agora, pronto, diga aí, manda Senhor, mas você foi chamado. E aí lemos que Deus projeta o que objetiva alcançar. Ou seja, quando lemos sobre projeto, quando procuramos entender este versículo, segundo o seu propósito e para lhe servir com propósito, é porque Deus ele tem objetivo. E no objetivo dele, o que ele quer, quem ele quer, ele busca. O que ele quer e quem ele quer, ele busca. E eu disse e continuo dizendo, Deus não é Deus de tapa-buraco. Na minha e na tua vida, na nossa vida. Deus é Deus de realizações. E espera que também sejamos homens e mulheres de realizações. Aí lemos agora a ideia expressa também no texto, nos versículos ainda 2, na parte do versículo, no capítulo 2, mas também no versículo 6. Jesus inseriu vida aos eleitos para uma eternidade com Deus. O papel de Cristo foi este. O papel de Cristo foi trazer vida a todos nós. O papel de Cristo foi, por sua experiência com a humanidade, vivendo com a humanidade, e a experiência maior na sua morte, foi para que pudéssemos ter vida. Foi para que pudéssemos reviver. A ideia da vida aqui é reviver. Essa ideia da vida aqui é ter uma vida maior, uma vida melhor. Sabe? Significativa. E a vida significativa não está, que é bela, apenas em ser mãe. E é bela. Ou em ser pai. Ou em ser trabalhador. Ganhar dinheiro. Ou estudar. Escrever livros. A vida significativa não está nisto aqui. Em ter namoradas e namoradas, ou namorados e namorados. Digo isto, namoradas, os rapazes, e namorados, as moças, evidentemente. Assim, bem direto, tá? Bem verdadeiro que eu estou sendo. Mas vai muito além. Então, Jesus Cristo, diz assim o texto, a fim de que Ele conceda esta vida eterna. É interessante que Ele mesmo diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se Cristo veio inserir esta vida eterna aos eleitos, esses que foram chamados, você que foi chamado, você que foi escolhido, mas eu não fui. E quem disse que você não foi? O pastor está dizendo que eu não sou eleito. Quem disse que eu estou dizendo que você não é eleito? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você é um eleito. E todo o texto eu mostrei, todo o primeiro ponto aqui eu mostrei isso. Mas esse eleito, ele tem a vida eterna, porque Jesus dá este direito de viver a eternidade. João 3,16, todos nós conhecemos,
Vamos ver quem conhece, quem pode ler comigo? Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo. Deus amou, bem assim redundante, Deus amou com amor o mundo. Eita, pastor, o senhor está desfazendo tudo. O senhor falou da eleição e agora está desfazendo. Ele diz aqui que Deus amou o mundo. Então, se Deus amou o mundo, onde é que ficam os eleitos aqui? Na Bíblia, tá? Eu insisto em dizer, não é uma palavra minha, é da Bíblia. Já foi entendido isso, ele escolheu. Então a Bíblia está se contradizendo. Uma hora ela diz eleitos, chamados, e dentro do propósito de Deus, e outra hora ela diz que Deus amou o mundo. Deus entregou o seu Filho aos que nele creem. Deus não entregou o seu Filho para o mundo. O texto não está dizendo que Deus entregou o seu Filho para o mundo. Ele está dizendo que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Mas ele não está dizendo que ele entregou Jesus Cristo para o mundo, mas para aqueles que creem. Para aqueles que acreditam. Para aqueles que olham para ele com certezas por fé à eternidade. A eternidade. Para os que creem. E Deus, ele concede a esses que acreditam a eternidade por seu Filho. A eternidade é dada por Jesus aos que creem. No Evangelho de João, aí já no versículo 6 do capítulo 17, ele diz assim, manifestei o teu nome ao mundo. Não é assim? É isso que está dizendo o texto? Que aos homens que me deste do mundo. O texto está dizendo que Cristo manifestou, está dizendo que Jesus manifestou Deus aos homens, evidentemente que às mulheres também, que foi dado por Deus deste mundo. Jesus não manifestou Deus ao mundo, porque ele não veio para o mundo, ele veio para os que haveriam de acreditar. Ele veio para você. E não ao mundo. Ele veio para você. Você não está aqui só por causa da sua namorada. Porque senão você estaria lá na sua casa esperando ela chegar. Alguma coisa lhe atrai aqui. Está lhe atraindo aqui. Sabe? Você não tomou a decisão de fazer o discipulado porque vovó, titia quis. Não é isto. Mas porque Deus lhe atraiu e lhe conduziu a isto. Você não deixou seu momento de descanso, talvez, de assistir o Fantástico, quem gosta. Há tanto tempo que eu não assisto a Rede Globo. Não que eu tenha nada contra ela, mas acho que não interessa não tem mais nada a ver. Eu acho que estou perdendo tempo vendo tanta informação negativa às vezes que, ai meu Deus, não estou fazendo propaganda contra ela não, né? nem posso, não tenho esse direito, que senão serei vetado do canal. Não é isto, não estou fazendo propaganda contra, apenas dizendo que eu não me interessa mais. Existem outras coisas, um bom livro, uma boa leitura, ficar com minha esposa, conversar com meus netos,
sabe? Eu acho que eu ganho muito mais do que está, assim, muito mais. Mas poderíamos estar fazendo outra coisa, não sei. Mas você segue a Jesus porque você quer, você entende Jesus. Você está entendendo Deus porque Ele está revelando a você e não ao mundo. E aí o Senhor está dizendo, olha, eu manifestei aqueles que me deste do mundo e não ao mundo. Cristo inseriu a vida apenas aos que creem, aos que foram dados a Ele, que no mundo estavam. Em 2 Timóteo 1,10 diz assim, que este Cristo destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então, quando Cristo apresentou o Pai, quando falou de Deus a estes que foram entregues às suas mãos, e não o mundo, porque não interessa ao mundo. E eu estou vendo muita gente preocupada muito mais com o mundo do que com, sabe, com o que é Deus e o que podemos fazer de Deus. E estamos perdendo a nossa vida por causa disto. Perdendo o nosso tempo por causa disso, porque estamos muito preocupados com o outro, e não no sentido de preocupado em dizer, creia, mas preocupado em dizer porque ele faz, porque ele deixou de fazer, porque ele não faz mais, porque ela deixou de fazer. Homem, pelo amor de Deus, gaste o tempo falando deste Jesus. Fala de Deus para você e de Deus para o outro, para o próximo. Ah, legal. Porque o próprio Cristo se preocupou, não foi com o mundo. O mundo está salvo do maligno, diz a Bíblia, é isso? Não. Jaz no maligno, diz a Bíblia. Está perdido. Que é isso? Talvez alguns amigos, eu tenho alguns amigos, tenho mais de 3.000 amigos, ainda tem outros tantos no Instagram. Poderia dizer assim, mas Ricardo, tu está me condenando? Não, eu não. Quem se condena é o próprio indivíduo por si próprio. Eu não tenho esse poder de condenar ninguém. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Jesus Cristo falou aos escolhidos. Jesus Cristo, Ele destruiu a morte por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos. Jesus Cristo dá a promessa de vida eterna proposta por Deus, que está em seu propósito, salvar o homem, da eternidade ao homem. Jesus Cristo fez isso aos eleitos, e não ao mundo. Então eu vou deixar de pregar para o mundo? Não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. Eu dizia para um pastor de uma denominação que crer muito no livre-arbítrio, sem citar nomes de denominações, mas eu dizia para ele assim, olha, eu, Ricardo, quando prego, quando paro para falar de Jesus, não há em mim nenhuma frustração, nenhuma angústia, nenhuma preocupação quem haverá de receber ou de se entregar a Jesus. Não. Eu não faço isto. Mas por que, Ricardo? Porque o que eu prego e o que eu falo da parte do Senhor, eu espero que os eleitos entendam. E se algum eleito estiver ouvindo, ele vai entender. E se todos forem eleitos, melhor ainda. Mas eu não brigo por quem deve crer ou não, acreditar ou não. A coisa tem muito a ver com o indivíduo, sendo ele um eleito e, no propósito de Deus, chamá-lo para esta conversão e ele entender o que é Deus.
Então, irmãos e irmãs, entendam, abram mais a mente, que possamos, começando de mim, que possamos abrir mais a mente para o que é Deus, para o que significa Deus, para o que Deus quer em seu propósito, em seu querer, em sua vontade, a tua vida. Porque todos poderão dizer não a você, mas Ele nunca dirá não. Salmos 49, versículo 15, o salmista diz assim: Deus remirá a minha alma do poder da morte. Cristo veio para que tivéssemos vida e a vida eterna como eleitos. E o que acontece é que Ele recebe este homem e Ele dá esse direito de reviver. O remir, fazer o homem reviver. Eu, aplicando isto ao que diz as Sagradas Letras, aplicando a nossa vida do que diz essa palavra, nós temos uma eternidade, mas essa eternidade, ela é fundada no coração de Deus em seu propósito. Creia nisto. E Deus permitiu a você que você fosse salvo, que houvesse salvação na tua vida. Deus não escolheu para você o bagaço da vida. Deus não quer para você o pó, a miséria, a infelicidade. Deus não quer para você uma corda no pescoço ou um tiro na cabeça. Escuta bem. Ele não quer para você a dependência de remédios até chegar à morte. Ele não quer isso para você. Ele quer para você a vida eterna. Ele quer para você um caminho de paz, de felicidade. Sabe? Então, Ele te deu o direito à eternidade, mas é preciso acreditar. Porque o eleito é eleito. Mas ele precisa acreditar. E se ele não acreditar, é porque ele não é eleito. Então eu não sou eleito porque eu não acredito. Mas aí não cabe a mim te julgar. Eu sei que eu tomei a decisão de acreditar no que diz o Evangelho. E no que diz o Evangelho, como o propósito de Deus está em destruir a morte, a minha morte, e que vai além da morte física, mas a morte minha, espiritual, a minha morte, e ser esquecido num lago de fogo. Eu não quero isso para mim. Então eu creio. Eu creio. Porque Cristo me chamou. Você crê? É porque Cristo lhe chamou. Mas eu creio pouco. Então, creia mais. Mas eu não consigo. Abra a tua vida para o Espírito Santo fazer a obra na tua vida, por meio da palavra. Ora, conversa mais com aqueles que têm experiência de vida. Mas eu estou cansado. Você não vai conseguir dar um chute em você mesmo. Não vou usar o termo, né? Mas você não vai ter como fazer isso. Pega um cabo de vassoura, aí faz assim, ó. Não tem a parte da vassoura? Pega o cabo e faz assim, ó. Tim, joga para trás. Aí dá um empurrão. Dá de novo, pum. Aí vai dar outro empurrão, até você chegar. Ora! Aquelas bolinhas de... Você amarra e dá um... Como é que chama aqueles exercícios? Quem que faz aqui? Aí dá assim, fica jogando, né? Pá, e a bola fica rodando. Aí você prende. Aqui na praça tem. É simples. Vai ali. Eu não estou conseguindo andar. Pega. Dá licença aqui. Aí os meninos vão te dar licença, tá?
Aí dá um murro assim na bola e bota a cabeça aqui, ó. Dá um murro na bola. Não vai machucar, não. Só vai te empurrar. Eu não sei o que é que você vai fazer, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que reagir. Porque a vida é tua. Porque Deus quis. Então não se entrega. Reage. Cristo te chama à eternidade com Deus. Receba essa vida em Cristo. Seja eterno com Deus. Deus e Pai, te agradeço em nome de Jesus pela vida concedida por meio de Jesus Cristo a todos nós. Torna-nos a cada dia pessoas decididas a que, por meio do Teu Evangelho, do Teu ensinamento, da obra do Teu Espírito, a nossa vida, creiamos. E não possamos, assim, permitir que nossa vida seja entregue e vencida pelo lamaçal de pecado. Em nome de Jesus, chama nessa noite eleitos à salvação.